Eu tô aqui para mostrar para vocês o quanto é libertador quando a gente olha para dentro e reconhece a ferida que a gente tem e não sofre mais com a própria história, mas quando a gente consegue tirar aprendizados da própria história. Hoje eu coloquei um podcast para ouvir que eu falei: "Gente, sou eu e eu nunca tinha percebido". Oxe Maria. Ai, que susto. Olha, quase me matou do coração, aluna. Voltando, assim como me representa e esclarece muita coisa, pode esclarecer e representar muita coisa para quem me ouve. Então eu peço desculpas de novo que a série está em pausa, mas a semana que vem eu vou voltar sobre a série de relacionamento tóxico. Bom, o podcast que eu ouvi é da Sabrina Zohar. Eu a sigo no Instagram, no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. Ela é simplesmente maravilhosa. E ela fala sobre relacionamento saudável, relacionamento tóxico, ela fala sobre término, ela fala sobre a nossa responsabilidade de cuidar da gente e de ter intenção nas nossas escolhas. E nesse podcast específico ela estava falando sobre como os términos pelos quais ela passou tornaram a mulher que ela é hoje. E ali ela selecionou 3 términos que, na verdade, quando a gente tá falando em inglês, eu não sou dessas pessoas que fica usando palavras em inglês quando a gente tá falando brasileiro, mas é que alguns termos realmente, eles não têm tradução. E quando eu falo de breakup, tipo, break é de quebrar, né? É diferente de eu falar de um término. Então vamos falar no sentido da palavra de breakup, que quer dizer que quebra, que é um rompimento, que é um término, enfim, né? O rompante, vamos colocar assim. Quer participar aqui, linda? Fingiu que queria, mas não queria não. E aí eu comecei a ouvir pensando, certamente haverá semelhanças, porque eu tenho uma história que em vários momentos conecta muito com a dela, em vários momentos não tem nada a ver. Mas pensei, vamos ver o que tem de igual. E quando ela falou do primeiro término, eu falei, gente, não é que é mesmo? E é isso. Primeiro, vamos colocar assim, coração partido que eu tive, foi com meu pai. E na minha história não tem nada assim muito absurdo, de abuso, né? Enfim, escrachado, nada disso. Mas de fato, o primeiro coração partido que eu tive foi com ele. E eu não vou falar aqui dos defeitos dele, dos traços que hoje eu vejo que ele tem, porque seria injusto, porque ao mesmo tempo que ele tem inúmeros defeitos, ele tem inúmeras qualidades. Mas fato é que 2 feridas que eu tenho muito fortes, hoje, depois de muita terapia, eu percebo que vieram dele. Uma delas é de abandono, porque meus pais se separaram, eu era muito pequena. Então eu não reconheço o momento em que essa ferida nasceu ou foi reconhecida, não reconheço que ela foi reconhecida, é forte, mas assim, hoje eu vejo que ela esteve ali, hoje eu vejo que ela nasceu, hoje eu vejo que ela participou da minha construção como pessoa, mas a ferida mais clara que muitas mulheres têm, e eu sei, é a de não se sentir suficiente. Meu pai era uma pessoa muito inteligente, meu pai era uma pessoa que conquistou muitas coisas. Meu pai, para vocês terem ideia, ele levou a internet para nossa cidade. Eu sou de Pouso Alegre, eu nasci em Pouso Alegre, moro em São Paulo tem agora em julho vai fazer 20 anos. Hoje eu estou no interior, né, cidade da minha mãe, que é São José do Rio Pardo. Mas o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente e muito benquista na cidade. Dentre as várias coisas que ele conquistou, ele mexia com escola, né, com educação, ele mexeu com educação há 30 anos. Então, em cima de mim e do meu irmão, sempre teve uma cobrança muito alta para ser, pelo menos, tão inteligente quanto ele. Acho que eu e meu irmão somos um tanto quanto inteligentes, mas eu não sei se a gente atendeu a expectativa dele. E também não sei se a gente chegou a ser tão inteligente quanto ele. Mas tudo isso para dizer que a cobrança era muito alta e em algum momento eu tive que decidir que eu não ia mais tentar satisfazer a expectativa dele. Porque eu simplesmente não conseguia. E o fato de quase sempre conseguir, mas não conseguir exatamente o que ele queria, isso me frustrava demais. E hoje eu até vejo que, assim, era a forma dele de me estimular. Porque, assim, eu não tô aqui para crucificá-lo, não tô aqui para falar mal do meu pai, pelo amor de Deus. Eu tô aqui para mostrar para vocês o quanto é libertador quando a gente olha para dentro e reconhece a ferida que a gente tem e não sofre mais com a própria história.
mas quando a gente consegue tirar aprendizados da própria história. Então, o dia que eu percebi que se o meu bem-estar emocional dependesse de o meu pai estar satisfeito, eu nunca ia estar feliz. Isso para mim foi de certa forma libertador, porque eu falei: "Não, tudo bem, então a minha medida é o que eu quero para mim". Porque até então eu não tinha nem parado para pensar. A minha primeira faculdade eu escolhi com base no que ele me orientou, e ele orientou super bem intencionado. E eu ganhei um certo dinheiro com isso por muito tempo, mas não era o que eu lá na minha essência, lá no profundo teria feito. Então, encerrando aí o primeiro breakup, primeiro término, primeiro coração quebrado, primeiro rompimento, primeira desilusão, hoje eu vejo o quanto identificar essa ferida me deixa mais leve em relação às minhas escolhas. Porque eu não ser suficiente para alguém não quer dizer que eu seja pouco. Pode ser só talvez que eu seja outra coisa. Esse passarinho tão animado aqui hoje. Gente, começou a chover aqui, eu vou ter que mudar de lugar, peraí. Bom, aqui não tem o fundo verde bonito para vocês olharem, mas ali não ia dar para ficar mais. Bom, com essas feridinhas então de suficiência e abandono ali abertas, mas não identificadas, eu tive alguns namoros, até que eu vou pular aí para os últimos 2, que foram um namoro e um casamento, que foi na verdade quando eu mais olhei para mim e falei: alguma coisa está errado e não pode ser com todos os homens da face da terra. Alguma coisa eu tô fazendo errado. Bom, teve esse namoro então, numa época aí X da minha vida, vamos colocar aí 30 e poucos anos. Vamos tentar não dar muito detalhe para não expor as pessoas também, né? Eu acho que a ideia aqui não é crucificar ninguém. A ideia aqui é falar como os meus términos, os meus rompimentos, os meus breakups, né? Como o fim dos relacionamentos me ajudou a ser quem eu sou hoje. Porque eu quis olhar para eles. Porque eu decidi investigar o que me doía tanto. Esse namoro especificamente aconteceu muito porque eu insisti. Nós éramos colegas de trabalho, a gente se dava bem. Mas no começo ele namorava, eu também. E nesse período a gente conversava muito porque a gente trabalhava lado a lado. Até que calhou de em algum momento os dois estarem disponíveis. Pelo menos assim, ninguém estava comprometido. E eu achei que assim, a melhor coisa da minha vida era namorar com ele. Porque a gente já se conhecia, porque eu sabia dos gostos dele, ele sabia dos meus. E hoje eu vejo o quanto eu queria ser aceita. Gente, a gente não tinha absolutamente nada a ver. Nada a ver em termos de valores, em termos de projetos de vida futuro, em termos de como ver o relacionamento. Eu sempre quis algo de longo prazo. Eu sempre quis construir. Eu sempre quis conversar. Eu sempre achei, na verdade, que comunicação é fundamental. E eu sempre ouvi, porque você gosta de brigar. Não, eu não gosto de brigar. Eu gosto de chegar do outro lado do conflito, porque isso chama construção. Então, se alguma coisa entre a gente não está funcionando, vamos falar sobre isso, para que a gente faça funcionar e para que a gente não tenha esse conflito novamente. Eu sempre fui essa pessoa. Ele não era essa pessoa. Em resumo, eu passei 3 anos da minha vida insegura, craving ali, pedindo pelo amor de Deus, para que ele me desse um sinal de que ele queria alguma coisa de longo prazo. Quando desde lá do começo, seja nos sinais ou seja explicitamente, ele falava, não sei, aquela famosa, vamos ver onde isso dá. A gente até namorava, era um compromisso, né, que pra mim, nossa, já estamos namorando. E namoro, vamos combinar, namoro não é nada, né? Biblicamente, vamos pra Bíblia. Na Bíblia não existe namoro. Ou você não tem nada ou você casa. Eu sei que isso não cabe na sociedade de hoje, mas assim, namoro, hoje é namoro, amanhã não é nada. Então, a partir do momento que não há conversas sobre projeto de longo prazo, e eu não tô falando que isso tem que acontecer no primeiro dia. Eu tô falando que assim, você tá um tempo com a pessoa, 2, 3 meses se pegando, já dá pra decidir se quer namorar ou não, né? Então, se tá 6 meses, 1 ano namorando, já dá pra começar a falar de casamento. Agora, a pessoa tá lá 6 meses ficando, não sei, vamos ver onde dá. Não, já não deu em lugar nenhum. Ou tá 2, 3, 4 anos namorando, vamos ver, preciso de uma certeza. Não quer a mesma coisa. Como diz a minha mãe, já há conteúdo suficiente para uma decisão. Se não há uma decisão, temos uma decisão. É sobre isso. Bom, depois de 3 anos, eu ali
esperando que ele quisesse naturalmente casar comigo, ele terminou comigo. Eu quase morri. Eu fiquei 6 meses chorando, falando as mesmas coisas, perguntando as mesmas perguntas, girando em loop sobre as mesmas situações. Até que num belo dia eu falei, gente, acho que não dá mais pra ser assim. E comecei a analisar a realidade como ela é. E comecei a perceber que em várias situações era um namoro completamente tóxico. Nessa relação eu aprendi que perguntar não ofende. E se a sua resposta for, não, eu não pretendo casar nunca, não tem nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Assim a gente evita que eu perca o meu tempo, que você perca o seu. Ah, então você é a louca que quer casar? Não sou a louca do casamento. Eu sou uma pessoa de construção. Eu sou uma pessoa que acha muito melhor viver junto do que viver sozinho. Eu sou uma pessoa que confia que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma esposa, blá, 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 blá. Eu sou uma pessoa que confia na complementaridade de papéis dentro de um lar. Eu quero um relacionamento saudável. Não quero mais um relacionamento a qualquer custo. Então, tudo isso eu aprendi ao longo do maturar desse término. Aprendi que nenhum relacionamento vai dar certo porque eu me esforço o suficiente. O relacionamento só pode dar certo se 2 pessoas querem que ele dê certo. Esse é o básico. Aí depois tem outras coisas, de valores, projetos, individualidade, equilíbrio, reciprocidade, carinho, enfim, linguagem de amor, várias outras coisas. Mas o princípio básico é que as 2 pessoas queiram. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que você curta. Isso me ajuda demais, porque faz o YouTube entender que esse assunto é relevante e pode ajudar mais gente. Bom, depois que eu digeri, então, esse término desse namoro que eu me doava, nunca era o suficiente, ainda depois ainda tomei um pé na bunda que eu fiquei perdida, depois que eu digeri tudo isso, eu entendi. Perguntar não ofende. Se não temos os mesmos planos, projetos, valores, blá, 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 não tem problema, só não vamos nos envolver mais. É tipo isso. Até que chego no último namoro que tive até então, que virou um casamento, que acabou. E assim, é difícil falar que foi o que mais doeu. Porque na verdade eu acho que a maior dor é a última, né? Acho que a gente tem mais lembrança da última. Mas acho que eu também não esperava mais sofrer por essa razão. Ninguém casa para separar, né? E considerando a maturidade que eu tinha sobre esse assunto, eu achava que estava fazendo tudo com muita clareza e consciência. Levando em conta que no namoro anterior eu esperei que o casamento viesse de forma natural, nesse de agora que virou casamento, eu trouxe esse assunto, quando a gente estava junto há mais ou menos um ano. Falei, escuta, não tô falando que isso tem que acontecer agora, mas você pretende se casar? Por quê? Porque eu sei que para muitos homens esse não é um plano. E eu não quero um homem que casa comigo porque eu quero casar. Eu quero uma pessoa que queira construir, né? Queria uma pessoa que quer construir, quero uma pessoa que quer construir. E ele falou, não quero casar. Aí eu trouxe, falei, olha, claro que na época chorei, né? Falei, olha, eu acho melhor então a gente rever isso aqui. Eu acho que talvez faça sentido a gente parar por aqui, porque eu quero casar. Para mim é fundamental. A gente não vai ficar morando junto para sempre, namorando para sempre. Nessa época a gente já morava junto. E aí ele falou que não, que ia... Enfim, não quero ficar expondo detalhes também, porque não é só sobre mim. O fato é que ele entregou tudo o que ele tinha, com a maturidade que ele tinha no momento, com o desenvolvimento que ele tinha no momento, com quem ele era no momento. E eu confiei, porque era claro que o casamento não era um plano dele, mas era claro também que ele queria que passasse a ser, porque ele não queria ficar sem mim. Aquilo para mim foi suficiente, por quê? Porque eu vi uma pessoa passando por cima de si mesma para não me perder. Gente, uma pessoa que tem ferida de suficiência não tem carinho maior no ego do que isso. Então, quando eu olhei, ele não tinha plano de casar, mas ele vai casar por mim. A princípio eu falei, mas será que vai dar certo isso? E eu trouxe isso para ele. E aí ele falou algo tipo, confia no meu amor. E eu confiei. Enfim, nos casamos, nos dávamos muito bem, até o ponto em que algo no íntimo dele começou a borbulhar, a fermentar, e uma panela de pressão explodiu e ele entendeu que a vida de casado não era para ele. De novo, não quero crucificar ninguém, não quero falar mal das pessoas, até porque eu acho que uma das coisas que mais fez doer é que a gente realmente se dá muito bem, mas simplesmente somos incompatíveis para viver junto. Ah, como vai ser daqui 10 anos? Eu não sei.
Mas hoje, os nossos limites e necessidades não convivem no mesmo teto. E aí, mais uma vez, vai a Andressa se aprofundar, porque pelo visto não tinha feito esse trabalho direito. A realidade é que a gente sempre tem mais para conhecer da gente mesma. A realidade é que a gente nunca vai estar 100% curada. Mas quanto mais a gente se entende, mais fácil fica de evitar alguns machucados. E a gente vai continuar se machucando. Eu não sou dessas pessoas que, não vou me envolver mais com ninguém para não me machucar. Vou me envolver e essa pessoa vai me ferir, porque somos humanos, eu vou errar, a pessoa vai errar também. Mas é que eu acho que quanto mais consciência a gente tem, mais clareza a gente tem, mais opções de escolha a gente tem. Ai, gente, esse microfone, ele vai e volta e eu não vi que estava bugado. Tomara que o som não esteja péssimo. Bom, então para encerrar, hoje eu tenho muita clareza que eu quero muito um relacionamento, mas eu não quero a qualquer custo. Eu quero um relacionamento com alguém que queira um relacionamento. Eu quero um relacionamento com alguém que queira construir. Básico, o que é básico para mim? Uma pessoa que identifique o que sente, uma pessoa que saiba sobre os próprios gatilhos, uma pessoa que saiba sobre os próprios traumas, uma pessoa que saiba explicar qual é o desconforto, uma pessoa que chame a minha atenção em amor, que não me acuse. E eu não estou falando que eu não tinha nada disso. Eu só estou dizendo que eu precisei colocar para mim com clareza o que é negociável e o que não é negociável. Porque como eu sou uma pessoa que se doa com muita facilidade, eu acabo cedendo em tudo. E aí quando eu vejo, mas isso não é motivo para briga. Mas isso não é motivo para uma conversa. Mas isso não é motivo para terminar. Quase nada isolado é motivo para terminar. Mas eu tenho que ter clareza do que para mim é inegociável para que eu tenha o que me preenche no mínimo. Eu tenho os meus limites e eu tenho as minhas necessidades. Eu preciso de alguém cujos limites e necessidades caibam nos meus. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso falar sobre os conflitos. Eu preciso falar porque isso para mim é construção. Eu quero saber se eu te incomodei para eu ter liberdade de ou dizer, desculpa, isso não tem como eu não fazer mais. Ou falar, não, desculpa, realmente eu errei, eu preciso melhorar. Eu, por exemplo, eu tenho um tom que é, assim, passivo-agressivo ou às vezes é agressivo mesmo. Mas assim, se você tiver com frio na minha frente, eu vou tirar minha blusa e vou te dar. Então, eu sou um pacote de coisas boas e ruins. Ninguém é só bom ou só ruim. Então, eu preciso encontrar alguém que limites e necessidades caibam. Hoje eu tenho essa clareza. Eu não posso, por exemplo, me relacionar com alguém que, eu não tô pronto para namorar. Alguém falou para você que não tá pronto para namorar? Corre, entendeu? Acredite nessa pessoa. Se ela não quer, não entra nisso. Eu não posso ficar com uma pessoa que evita. Mas ela tem ferida da infância. Ela que vai tratar as feridas da infância dela se ela quiser. Hoje eu tenho essa clareza. E eu tenho essa clareza graças aos breakups que eu tive na minha vida e ao trabalho que eu fiz de me investigar, de fazer terapia, de ouvir podcast, de ler 1 milhão de livros e todo mais o conteúdo que existe por aí afora. Bom, muito desses aprendizados virou um curso que é um passo a passo de cura de término. Se você está passando por um término e simplesmente não sabe por onde começar, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. Uma outra opção é uma mentoria individual em que a gente tem encontros ao vivo e você tem suporte por 6 meses. Eu sei que esse processo de superação e cura é muito profundo e eu vou estar ali para te ajudar em cada etapa. Eu vou deixar o link da mentoria aqui na descrição do vídeo também. Bom, a semana que vem eu volto com os vídeos da série sobre relacionamento tóxico. Obrigada pelo teu apoio até aqui. Compartilha esse vídeo com quem você acha que faz sentido e me ajuda a ampliar essa comunidade.